meus queridos, enfim chegamos em março, hein? Como é que vem sendo esses dias para vocês? Bom, janeiro foi um mês de renovação, um mês de esperança, um mês de começos. Fevereiro, pura festa. E março chega com aquela ideia de organização, de rotina, de planejamento, de projetos, né? E março me lembra muito também uma música, aquela canção de Tom Jobim. São as águas de março fechando o verão. Mas, infelizmente, foi um mês de fevereiro com muita água e acabou tendo muita devastação, muita perda, né, muita destruição por aí afora, por todo o nosso país. E isso é triste, né? Porque a gente vê muitas vidas se perdendo, a gente vê também muita gente tendo que recomeçar do zero depois de ter construído algo a sua vida inteira. Mas março também vem chegando com aquela ideia de empoderamento, de liberdade, de força da mulher, não é mesmo? Porque agora, dia 8, está chegando o nosso dia, o Dia Internacional da Mulher. Março, para a astrologia, representa o início realmente do ano. Mais ou menos ali meados do dia 20, ele vem com a força de Áries, que é o primeiro signo do zodíaco, e traz aquela energia de ação, de coragem, de concretização mesmo dos nossos planos, dos nossos sonhos. E hoje, dia 3 de março, é dia de eclipse lunar. Os eclipses, eles são muito importantes para encerrar ciclos, para expor o que está escondido, para a gente conseguir colocar para fora todo o nosso potencial. E isso tudo mexe muito com as nossas emoções. E isso é bom, porque quando a gente se escuta, se olha, se percebe, quando a gente compreende a nossa própria estrutura, as nossas escolhas acabam sendo mais assertivas. E a gente acaba se perguntando o que isso tudo vem mostrar sobre mim. E aí que está o ponto da virada. E por fim, março também significa volta ao trabalho, volta às aulas, volta à rotina, volta a todo o nosso ritmo frenético do ano. E março também é mudança de estação, não é? A gente começa a dar tchau para o verão e começa a receber o outono que vem chegando. E, infelizmente, março também está começando com um evento muito caótico para o mundo todo, né? Uma guerra iminente que está prestes a explodir. Que Deus possa cuidar da gente, tocar no coração dessas pessoas que estão por trás de tudo isso e que a gente consiga resolver isso tudo da melhor forma possível. E mesmo no meio de tantos acontecimentos, o nosso programa tenta sempre trazer coisas boas para vocês, trazer matérias alegres, animadas, divertidas, lugares bonitos. Então, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Gabi, você por aqui, que hoje, gente, está repleto de matéria boa. Então, fiquem com a gente até o finalzinho, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E o programa Gabi, você por aqui de hoje está num lugar incrível aqui no Rio de Janeiro. Um lugar que muitos já ouviram falar, mas eu acredito que poucos tenham vivenciado. Um lugar onde a tradição, a elegância e a adrenalina, isso mesmo, gente, eu falei adrenalina, onde a tradição, a elegância e a adrenalina correm lado a lado. Então, vocês suspeitam já onde eu tô? E acertou quem disse que eu tô no Jockey, é isso mesmo, eu tô no Jockey Club no Rio de Janeiro e eu tô aqui para curtir toda essa estratégia, toda essa expectativa, toda essa emoção de apostar numa corrida de cavalo. Tomara que eu tenha alguma sorte, né, gente? Então, ó, vem comigo porque foi dada a largada da nossa aventura.
Jockey Club existe desde 1932 e ocupa um terreno tão grande que abrange 4 bairros aqui na cidade: a Gávea, o Jardim Botânico, Leblon e Lagoa. Ele é o principal centro de corridas de cavalo do país e durante décadas foi local de encontro da alta sociedade carioca. Ir ao jockey até pouquíssimo tempo atrás era sinônimo de ver e de ser visto. As mulheres caprichavam nos seus enormes chapéus. Até que apostar é algo fácil. Você recebe esse papelzinho que aí mostra como é que é. Você pode apostar escolhendo o páreo, o número do cavalo, o tipo de aposta e o valor a apostar. E tem vários tipos de apostas também. Eu achei mais fácil a aposta do vencedor, que você escolhe quem vai tirar o primeiro lugar. E também tem a aposta placê, que é que você escolhe o primeiro e o segundo lugar. Ou seja, se um dos dois tiver primeiro ou segundo lugar, você já ganha alguma coisa. Esse papel aqui, eu não entendi muito para que serve, mas ele dá o nome, pelo menos, dos cavalos em cada páreo. O primeiro páreo, o segundo, o terceiro. Nesse primeiro páreo, eu escolhi pelo nome. Eu escolhi o ouro branco e eu escolhi... Não me lembro quem eu escolhi. Eu escolhi o número 5, que era um mal criado aqui que passou aqui. O número 5 é imperador, alguma coisa assim. E a gente fez a aposta. Aqui, ó. A aposta do placê, do primeiro e segundo lugar, eu escolhi para primeiro lugar o ouro branco e para segundo lugar o imperador, o número 5, né, que é o malcriado. E nessa outra aposta aqui, a gente escolheu o vencedor só, o Cronos, e um outro vencedor também, o Nicum, que é o azarão. E cada aposta aqui é o mínimo de R$2, então não é algo absurdo, dá para brincar tranquilamente, sem extrapolar. Então vamos lá, tomara que eu dê sorte. Tem 2 corpos, vantagem 7, Nicum avança para fora, o ponteiro é o de Cronos, o Nicum aperta o cerro lá fora, o de Cronos mantém o corpo inteiro agora ajustado pelo seu piloto, um corpo inteiro de luz, em segundo cá por fora, o Nicum pisando a seta dos 200 do vencedor, agora o Cardozinho arrumou tudo, chupou no vence, ele saiu tirando na ponta o de Cronos, mantém 3 e 4, o Nicum em segundo, a luta pela terceira, se aproximando do espelho, cruza uma fight final. Usou fácil na frente do Cronos, depois do número 7, Nicum, Photoshop entre Moreno e Lucas. O Verbate Alfaz Dama, chegando agora o quarto. Ouro, meu. Porra! O meu chegou em último.
aquela pergunta que muitos gostariam de fazer e não fazem, né? Por que que os jockeys são tão magrinhos? Bom, é porque o peso deles realmente influencia e muito no desempenho do cavalo. E aí, estamos com o nosso campeão de hoje. O campeão do primeiro páreo. A sorte é custar R$2, né? Porque meu cavalo tirou o último lugar. Vou para pertinho aqui. 2 na Gaia, Segundo páreo, eu vou agora apostar no número 5, o todo colorido amarelinho, se chama Tipo Assim. Vamos ver. Labora para essa subida, o Sassuna labora para avanço e tenta a terceira. Vai, né? Tinha 6 lá fora, tipo assim. Xalaco do Iguaçu em 7º, 8º posto. Tá na Gaia, entraram na variante de Velvet, Match, tem pequena vantagem do Laurisson. Avança lá para fora, acerta uns 500 mais. Lá fora, Laurisson. Por dentro do Velvet, Match, cabeça. Avança por dentro do Sassuni, vai passando para dentro do centro do espírito. Laurisson para fora, vai dominando. Avança, acaba por um tiro, vem junto com o Sassuni. Obrigado na primeira. Laurisson que tem vantagem, avança para fora, número 8. O Sassuni vem tentar a primeira colocação. O Laurisson. O Sassuna carrega para fora dentro da primeira. Laurisson e o Sassuna é a primeira. Obrigado pela primeira corrida. O Laurisson tem cabeça. Deixa você ver quando Uhul! Tu viu que o meu deu uma acelerada no final? Eu ia ganhar muito dinheiro. Caraca! O multiplicador tava 20, cara. Eu botei R$5 nessa Que isso? O meu então ficou em primeiro lugar? Não, ficou um que eu botei. Mas o meu ficou em segundo, né? Pelo menos. Vencedor. E entre apostas, tradição e adrenalina, eu descobri que o turf é muito mais do que uma simples corrida. É paixão que atravessa gerações. E se você quer uma dica incrível para curtir um dia super legal com a sua família, vem para o Jockey. Aqui é muito bom. E no domingo que vem, no dia 8, vai ter o domingo assim animado para a garotada, com muitos infláveis, com muito food truck, com muita música, com passeio de pônei. E também vai ter uma celebração, uma homenagem pelo Dia da Mulher. Então, gente, dia 8 de março, agora domingo, venham curtir aqui no Jockey, que eu tenho certeza que vocês vão se divertir e muito. E aí, gostaram daqui do Jockey? E agora eu chamo a Keila para continuar aquele bate-papo com a Thaís Damasceno, que é empresária, advogada e mãe de 2 adolescentes com autismo. Boa tarde, mulheres. Estamos juntas novamente no quadro E Agora Mulher, com Keila Gonçalves. Vamos continuar conversando com a Thaís Damasceno. Ela é esposa, mãe, empresária, advogada, política. E hoje ela está aqui com a gente, conversando mais um pouco, como mãe de 2 adolescentes autistas. Thaís, conta pra gente mais um pouquinho aí sobre essa história. Então, eu tive os 3 filhos um intervalo muito pequeno, né? Menos de 2 anos de intervalo cada um. E aí, quando a Elisa tinha uns 2 anos, a gente notou uma diferença no desenvolvimento dela, uma pouca interação. O meu marido é médico também, então ele notou alguma diferença e a gente procurou um especialista, um neuropediatra. E
Aí a gente fez uma série de exames para descartar outras possibilidades e na época ela fechou um transtorno chamado transtorno invasivo do desenvolvimento, não autismo, porque era uma outra nomenclatura na época. E aí logo a gente encaminhou para as terapias, para a escola, que era o indicado, e a minha filha, graças a Deus, foi desenvolvendo, foi respondendo às terapias assim que ela começou. E quando ela estava com 5 anos e o meu filho caçula estava com 3, o meu filho caçula tinha um atraso na fala, mas ele tinha um desenvolvimento, interação com a gente normal. Ele interagia, ele brincava com os brinquedos, ele foi desfraldado no tempo certo, mas ele tinha um atraso na fala, uma dificuldade na fala. Aí quando ele tinha 3 anos e meio, aconteceu alguma questão que a gente não tem explicação até hoje, que ele regrediu todos esses marcos do desenvolvimento em mais ou menos 3 a 4 meses. Hoje a gente imagina que ele tem um tipo de epilepsia que na época não demonstrava, ele não tinha aquela crise. A gente só descobriu com um eletroencefalograma e ele regrediu nesses marcos do desenvolvimento, né? A questão do banheiro, a questão da fala, e começou a apresentar estereotipia, e aí ele se tornou, né, um autista de grau de suporte 3, que tem um alto nível de dependência. Antes ele tinha só um atraso na fala, podia ser um autista de grau de suporte 1, mas aí ele teve essa regressão e hoje ele precisa de um nível maior de suporte. Toda criança no início dá trabalho, independentemente se é uma criança saudável, se é alguma criança com alguma alteração, né? A gente às vezes tem que abrir mão de mulher. E agora, hoje, na meia-idade, a Thaís ressignifica a vida dela e conseguiu adaptar toda a sua vida e buscar um caminho para ter o seu próprio propósito de vida. E você, mulher, o que você tem planejado aí para se dedicar e ter como propósito de vida? Você teria algum conselho, alguma palavra para falar para as mães? Bom, meu conselho é que tudo passa, tempo passa, todas as pessoas passam por dificuldades, com a gente não poderia ser diferente, a gente também passa e a nossa vida não é melhor nem pior que a de ninguém, só é diferente. Você pode se adaptar com as dificuldades que você tem. Outras pessoas se adaptam a outras dificuldades que elas têm. Não deixe ninguém julgar você porque você não faz uma coisa ou porque você faz outra. Ninguém que não conhece a realidade da sua família pode julgar o que você está fazendo. Outra coisa também, o autismo ou a dificuldade que você passa, ela não é a sua vida, ela é só uma parte da sua vida. Você tem o seu trabalho, você tem o seu casamento e você tem o autismo ou a dificuldade que você passa. Então, cuide de cada coisa, coloque cada coisa em seu lugar. Não deixe essa dificuldade tomar conta de tudo. Cuida do seu casamento, seja companheira do seu marido, tenha um tempo com ele, ainda que seja para ver um filme em casa, se for difícil sair, né, para conversar, mas não deixe de cuidar do seu casamento por causa do autismo, por causa da dificuldade. E confie em Deus, né? A gente não sabe como vai ser o dia de amanhã, mas eu gosto muito daquela passagem que diz: basta cada dia o seu mal. Então, hoje, cuide do mal de hoje, cuide da dificuldade de hoje, coloque a sua ansiedade em Deus, confie em Deus, porque Ele permite que a gente passe por desertos, mas Ele não deixa a gente no deserto sozinho. Muito obrigada, Thaís. Tá vendo, mulher? Não estamos sozinhas. Todas nós temos muitas lutas para enfrentar, mas juntas, certamente, com Deus, nós vamos conseguir vencer. Até o próximo episódio. Um abraço.
E a Ingrid que está trazendo uma matéria bem interessante com uma atriz famosíssima italiana que também é casada com um grande artista italiano. E os dois fazem de tudo para divulgar a cultura italiana aqui no nosso país. E o Dedeco vem logo em seguida trazendo outra matéria exclusiva com uma super entrevista e, como sempre, divulgando a importância de sermos doadores de medula óssea. Prepara o coração, porque quando Liz e Paolo entram em casa, a Itália ganha vida diante de seus olhos. Vindos diretamente da terra do amor, eles não fazem apenas música ou gastronomia, eles entregam emoção em todo estado puro. Cada noite é um convite para sentir, para cantar e para viver um pedaço da Itália sem sair de casa. Entre massas artesanais, molhos que carregam memórias de família e taças que brindam encontros inesquecíveis, a Liz ecoa como poesia, uma artista de presença marcante que já brilhou no cinema ao lado de grandes diretores e que, no palco, transforma cada sensação em história, cada nota em arrepio. Ao lado de Paolo, a magia se completa, criando um espetáculo que mistura romance, nostalgia e alegria contagiante. A música é que abraça, é um jantar que emociona, é a cultura que toca a alma, uma experiência onde o tempo desacelera, os sorrisos se encontram e o coração viaja para suas iluminadas da Itália. Liz e Paolo não fazem apenas apresentações, eles criam lembranças que ficam para sempre. Vem curtir essa experiência com eles, vem? La nostra storia è mais ou menos, né, uma novela de terra nostra. Só que a gente chegou de avião e não de navio. É tempo moderno, né? Tempo moderno. Mas vamos nós apresentar. Eu sou Paolo, cantor, músico, agente cultural italiano. Lisa, atriz italiana. Eu trabalhei muito na televisão e no cinema italiano e internacional também. Lá tem um filme atrás que é da Columbia Pictures. E muitas novelas italianas também. Mas no nosso internet, nos nossos redes sociais e no nosso site belaitalia.net.br tem várias notícias. Mas voltamos a falar de música. Devagar, com o tempo, nós começamos a entender o gosto do brasileiro. O gosto do brasileiro é aquela música romântica, muito, mais ou menos antiga, né? E mais conhecida também aqui, Champagne, Roberta. Depois chegou uma música muito famosa aqui, que todo mundo fala que é a bandeira da Itália, não é a bandeira da Itália. É a tarantela, né? Yama, yama, campa, yama, ya. A nossa música funicular. Inclusive, nós temos uma peça teatral contando a história desta música, como foi concebida, como foi pensada, como saiu essa música muito famosa. É muito divertida, é uma peça muito divertida. Então, o nosso trabalho é ser embaixadores da cultura italiana aqui no Rio de Janeiro. E como a gente se conheceu, Ingrid, em um evento, né, lá em Petrópolis, no passado Natal, e como você viu, nosso trabalho primariamente de paixão, depois de música, claro. E de coração também. Então, aqui é um pouco da nossa história. Vou repetir no nosso site, encontra foto, encontra vídeo e também outra pequena história. www.belaitalia.net.br. Ciao! Ciao ciao!
Olá, Ingrid, e agora a gente vai de mais histórias emocionantes. E hoje eu quero contar a história de Jesus. Jesus é um paciente venezuelano. A mãe mudou para o Brasil e trouxe seu filho. E infelizmente, após uns meses aqui no Brasil, o mesmo foi diagnosticado com leucemia. A mãe, em outro país, sem falar a língua direito, falou: caramba, e agora? Entrou em contato conosco e a gente deu todo o apoio, orientou, explicou como é que fazia, o que precisava. Ela falou que estava perdida porque o filho estava em tratamento no hospital em Foz do Iguaçu e os médicos haviam encaminhado para que eles pudessem fazer o exame no Hospital das Clínicas de Curitiba. E daí a mãe estava sem saber o que fazer, como eu entrei em contato, expliquei, orientei, e realmente ele precisava de um doador compatível, e ela vendo a gente fazer campanhas, fizemos várias campanhas, e ela preocupada, a gente sabe, né, que a mãe nesse momento é que o ente querido, né, que está ali ao lado é que sofre mais. E daí Jesus encontrou um doador compatível, fez um transplante de medula óssea e ficou curado. Fiz uma visita para eles na época que a medula pegou, levei uma camisa do Flamengo de presente para eles. E quando foi hoje, a mãe me mandou uma mensagem informando que uma pessoa da campanha, que na época se cadastrou por conta, né, do filho dela, que estava precisando de doador compatível, e na época da campanha deixou bem claro que essa pessoa que fizesse o cadastro e poderia ser compatível com o filho dela ou qualquer pessoa no mundo. E coincidentemente hoje ela mandou a mensagem dessa pessoa que recebeu a mensagem do Renome informando que teria uma possível compatibilidade e que ela estava, né, explodindo de alegria. Então era isso que eu queria trazer para vocês, que através de um simples gesto, através de um simples tombo como esse, você pode fazer seu cadastro como doador de medula óssea e ajudar a salvar vidas. Com certeza essa pessoa vai seguir com o processo, se ela for chamada para doar, confirmar a compatibilidade, ela vai doar, e daí teremos mais outra vida salva, outras vidas salvas, porque não só do paciente, de toda a família, e que esse paciente vai seguir sua linha da vida para que ele possa gerar novos caminhos e dar novos frutos. E é isso aí, mais uma história emocionante da família Flávia. Chama agora a nossa querida Cigana Lumiar, que vai falar um pouquinho mais sobre o eclipse de hoje e vai trazer também uma ativação de proteção importantíssima para a gente fazer, depois que o programa finalizar. Olá, Gabi, você por aqui? Mais um conteúdozinho, né, para colaborar com esse programa maravilhoso, através da espiritualidade, através da nossa força, da nossa mente, daquilo que nós estamos buscando. Nós estamos passando um momento muito, muito, muito forte esse ano, né? É um ano de Marte, um ano de movimento, um ano de estruturação. Então eu gostaria de colocar hoje para vocês aqui um pouquinho dessa vivência, né, que a gente tem da astrologia, da numerologia, né, do próprio baralho cigano, das forças que nos conduz a sempre uma força positiva para a gente poder viver um mundo melhor, uma vida melhor, com mais tranquilidade, mais qualidade de vida. Então nós vamos passar agora, eu gostaria de falar sobre isso, eu até botei alguns tópicozinhos aqui para não esquecer, né? Nós estamos passando por uma capacidade de transformar tudo na nossa vida, e nada melhor do que a gente aproveitar essa época que nós estamos vivendo, momentos decisivos na nossa vida, né? Para que a gente possa trabalhar esse eclipse. Agora, dia 3/3, hoje, nessa terça-feira, vamos estar passando por um eclipse total da Lua, né? Maravilhoso para cocriar, para trazer forças positivas para a gente. E nessa etapa, né, nós vamos estar passando por esse eclipse que vai trazer para a gente momentos de a gente voltar para dentro. Então é um dia que é bom que a gente faça uma introspecção, né? Se autoanalise, se coloque por dentro, se olhe por dentro, silencie a sua mente, né? Para que você possa trabalhar essa energia que nós semeamos tantos anos aí, nesses anos todos passados, né? E que hoje pode estar trabalhando para a gente grandes oportunidades, mas para isso nós precisamos o quê? Nos conectarmos com essa força divina, com a força de Deus, né? E estar atento com essa energia. Inclusive nós passamos, né, no sábado passado por um alinhamento, uma conjunção de planetas, né, no universo, maravilhosa, que equilibrou, que passou uma força muito grande para nós, porque nós somos parte do universo. Então tudo que acontece no universo, com as fases da Lua, nós automaticamente absorvemos isso, porque nós somos parte dele, né? Então é muito importante trabalhar essa energia. Então vou passar para vocês agora
uma força espiritual grande, né? Que através da chama violeta, quem quiser, no dia 3/3, né? Nessa terça-feira, acender uma velinha lilás, tá? Ou violeta, oferecendo a força de Saint Germain, que é a mestre da transmutação, ele que trabalha com a transformação, ele é um mestre da fraternidade branca que está reinando durante 1000 anos no nosso planeta, então é ele que a gente tem que pedir, entrar em conexão, é um mestre maravilhoso, eu trabalho com as cores do arco-íris, com a força desses mestres maravilhosos. Então, eu gostaria de deixar para vocês aí, além de tanta coisa, né, que nós temos um espaço curto aqui, mas quem quiser se aprimorar, quiser ter mais conhecimento, é só entrar em conexão comigo através das redes sociais, que a Babi vai deixar para vocês aí, e aí vocês entram em contato para poder saber, né? Eu sou psicóloga, trabalho com terapias holísticas, sou numeróloga, taróloga, né? Trabalho com várias ferramentas quânticas, como as mesas quânticas, que tem trabalhado muita energia para as pessoas, modificando muito o nosso plano. Então eu vou deixar para vocês aqui rapidamente, vou passar para vocês depois ouvindo, né, vendo aí pelo Instagram da nossa amiga aqui na TV Gazeta, né, da Gabi, aí vocês podem ter esse conjuro que eu vou passar para vocês, que é muito importante falar no dia 3/3, tá? De proteção, viu, gente? Pela luz divina que me envolve, pela força da espiritualidade que me sustenta, eu ativo agora, tem que ser falando com fé, com convicção, eu ativo agora no meu campo de proteção, tá? Que toda energia contrária à minha paz se dissolva antes de me alcançar. Nenhuma inveja, maldade ou intenção negativa me encontre, tá? Nesse momento você imagina a luz divina envolvendo todo o seu corpo, todo o seu espectro, né? Eu selo neste momento o meu corpo, minha mente, meu espírito. Aqui só permanece o que é luz, verdade e equilíbrio. Assim é, assim está feito, estou protegida. Então é isso, gente. O tempinho que a gente tem é um pouquinho curto, não dá para falar muito, mas vive bastante esse momento do dia 3/3, que é um momento ímpar. Ele não volta mais, tá bom? É só agora. Boa sorte para todos. Quem tiver interesse em saber mais alguma coisa, né? A partir do que eu coloquei para vocês aqui, é só vocês entrarem em contato comigo. Muita luz, muita paz. Gabi, felicidade para você e continue com esse programa maravilhoso que traz tanto conteúdo para todos nós. Fica com Deus e até a próxima, se Deus quiser. E eu chamo agora a minha querida apresentadora Denise Bastos, que vai trazer uma matéria sobre treino, um treino que ela fez lá em Visconde de Mauá. Ela vai aproveitar e mostrar também as belezas e curiosidades do lugar. E acreditem, a Denise ainda teve tempo de avacalhar essa matéria. Literalmente, já vocês vão entender o que eu tô falando. Oi, Gabi. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Denise Bastos, sou uma corredora amadora. Estou aqui hoje na divisa do Rio de Janeiro com Minas Gerais para mostrar para vocês o meu universo da corrida. Hoje é o segundo treino que eu faço aqui nessa cidade. O treino vai ser um pouquinho diferente. Hoje serão 2 quilômetros correndo e depois 20 minutos caminhando. Então eu vou sair daqui batido, vou fazer os 2 quilômetros e depois eu vou mostrar na cidade pra vocês, tudo bem? Vamos embora comigo? Bora! Tem algumas pessoas que correm em jejum. Outras, sei lá o quê. Eu como minha banana e café, mas hoje não vai ter café. Mobilidade, ok. Bananinha, ok. Café, não deu tempo. Relógio ativado, partiu. Aqui é a ponte que vai lá pro Rio de Janeiro. Só que agora nós vamos seguir. Acabou o treino. Não deu pra filmar porque eu quis focar justamente no treino. Quando você corre, você tem que movimentar o braço, né? Movimento de correr sincronizado com a perna. Essa avenida aqui, que eu acabei de correr, essa rua aqui, ela é a Alameda Santa Sofia. Nela tem diversos restaurantes, inclusive nós lanchamos num restaurante francês. Deixei um rim lá.
Mas estava gostoso o negócio, hein? E tem restaurante para todos os gostos, para todos os bolsos. Você tem hotel aqui super chique para todos os bolsos. Também tem diversas áreas de acampamento. Então, se você quiser vir aqui à cidade, é só chegar, que tem para todos os gostos. É um passeio imperdível. Você vê essa ponte aqui? E quando você vem lá do Rio de Janeiro pra cá, se você ficar hospedado aqui no lado de Minas Gerais, você tem que passar por ela pra ficar aqui nessa alameda aqui, nessa rua. E se você for ficar do lado do Rio de Janeiro, você só seguir a estrada. Vamos lá conhecer a ponte. Essa ponte aqui, ela é conhecida como a Ponte da Vaca. Ela era coberta. Então, quando as vacas passavam de um lado para o outro, elas ficavam ali embaixo. Aí, com o tempo, a cobertura se perdeu. A vaca... Ih, gente, isso me lembrou um negócio. Tinha 8 vaquinhas, cada uma um nome de letra tinha. A primeira era a vaca A, a segunda a vaca B, a terceira a vaca C, a quarta a vaca D, a quinta a vaca E, a sexta a vaca F, a sétima a vaca G. Mas onde está a oitava vaca? A vaca H, a vaca H, a vaca H, a vaca H, a vaca H. Ai, Denise, mas poxa, você viaja e ainda corre. Poxa, quando eu viajo eu quero descansar, eu quero aproveitar ao máximo tempo. Gente, esses 2 treinos que eu fiz, eu gastei 2 horas do tempo que eu tô aqui. 2 horas. Eu tô aqui nesse hotel há mais de 80 horas. Gastei 2 horas. Combinar, hein? Olha o fechão aqui. Olha que bonitinho, um restaurante. Gente, aqui termina mais um episódio. Bora, Denise. Gabi, muito obrigada, um beijo a todos. Espero que vocês tenham gostado aqui de Visconde de Mauá. Estou aqui batendo papo com o Visconde de Mauá e ele aprovou. Gabi, agora é com você, tá bom? Beijo, tchau pessoal, até a próxima. Tinha 8 vaquinhas, cada uma um nome de letra tinha. A primeira era a vaca A, a segunda a vaca B, a terceira a vaca C, a quarta a vaca D, a quinta a vaca E, a sexta a vaca F, a sétima a vaca G. Mas onde está a oitava vaca? A vaca H, 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 H, a vaca H. E por onde anda o nosso repórter correspondente Tony Filho? Bom dia, Brasil, bom dia a todos que nos acompanham. Já estamos aqui hoje na capital do extremo sul da Bahia. Alô, Gabi, você por aqui? É isso mesmo, Gabi. Hoje nós estamos no consultório da doutora Sirlene Lima. A doutora Sirlene Lima é psicóloga e orientadora e ela já se encontra conosco. Doutora Sirlene, é um prazer estar com a senhora. Muito obrigado por esses poucos minutos, tá bom? E vamos falar um pouquinho ali para Gabi. Olá, Gabi, você por aqui, hein? É um prazer estar aqui com o Tony Filho. Me diz uma coisa, é bom demais esse bate-papo contigo. Você é da Bahia mesmo, é isso? Prado, Bahia. Prado, já deixo um alô para você do Prado, tá? Sucesso. Tivemos no Prado, é bom demais o turismo aí, ó. Tá na alta, viu, Gabi? Vou lá no Prado, viu, Gabi? Segura aí que vem mais do Prado para vocês aí na TV Gazeta Brasil, tá bom? Me diz uma coisa, quanto tempo está na área de psicologia? Aproximadamente 8 anos, Tony. Está fazendo 8 anos. 8 anos, que maravilha! Eu quero falar para vocês que já estão antenados aí nas plataformas digitais que quando você muda a maneira de olhar as coisas mudam. Para começar esse papo maravilhoso, né?
ansiedade e TDA. E seus tratamentos, está conosco ela já aqui. Me diz uma coisa, doutora Sirlene, conta um pouco sobre a sua trajetória nesse dia a dia, nessa correria toda, né, na área de psicologia, e o que a motivou a focar nesse segmento. Então, Tony, é um sonho, né, que há muito tempo, né, eu já gostava de mexer, trabalhar com pessoas, né, com grupos, projetos. Então, a psicologia só veio para somar, né, para me motivar mais ainda a desenvolver esses projetos que já estavam no meu coração, e foi uma nova porta para ajudar outras pessoas. Foi assim, digamos assim, foi assim um pontapé para chegar até a humanidade que realmente necessita desse apoio, né, doutora? Sim, a população, né, é necessário ter um apoio emocional, psicológico, que infelizmente ainda é um tabu para muitos, né? Mas cada dia mais, assim, a gente vai vendo que está trazendo novidades e as pessoas têm buscado mais a terapia, né? Têm abrido a visão e entendendo que a psicologia só é para ajudar. Me diz uma coisa, na tua família só você faz psicologia, é isso? Só eu. Tem engenheira, tem educadora física, tem outros profissionais, né? Advogados, mas eu fui chamada para ajudar as pessoas, Tony. Amém, amém. Vamos mais na frente. Como você descreveria sua abordagem, né, terapêutica para alguém que nunca fez terapia antes? Na minha percepção, né, na minha visão, o que eu tenho observado é que para alguém chegar a buscar ajuda, alguns não têm, como eu falei, o tabu, mas para alguns ainda existe. Sim. Então, eu considero uma pessoa corajosa, né? Porque o primeiro passo, a psicologia diz, para encontrar a cura é quando você toma atitude e se dispõe a buscar e aceitar. Como é que está o andamento aqui em Teixeira de Freitas, nesse digamos assim, em busca da cura dessa terapia, em busca da cura da ansiedade, no caso? Eu vejo cada vez mais as pessoas têm abrido os olhos. Infelizmente, as políticas públicas ainda não é o suficiente, né? Dá para observar, porque nem todo que tem necessidade e precisa de um acolhimento psicológico tem como chegar de imediato. Às vezes, através dos projetos, das associações, né? Essas pessoas vão tendo ali a informação, um amigo, pessoas que estavam já com ansiedade a ponto de explodir, depressão, e Deus coloca no nosso caminho, e ali nós fazemos um trabalho, né? Pronto, abraçamos, acolhemos, e essas pessoas conseguem ter resultados maravilhosos. Doutora Sirlene, tanto faz o masculino e feminino, a busca por essa cura total, como a gente já falou, né? Masculino, feminino, e fala um pouco da criança no TDA, TDAH. Então, Tony, hoje nós vemos assim, que ainda existe muitas pessoas que não têm acesso à saúde mental, né? Esse acolhimento que é fundamental para o desenvolvimento psicossocial do ser humano, né? E como eu sou psicóloga também escolar, trabalho num colégio já há 8 anos também. Assim que eu formei, eu fui para o colégio, né, que Teixeira de Freitas, e nós vemos ali muitos casos de crianças que têm dificuldade de aprendizado, que às vezes nem a família ainda sabe, apresenta os sintomas, são crianças julgadas às vezes desinteressados, preguiçosos, e que não é nada disso. Muitas vezes está precisando só de um acolhimento, de um profissional ou a família ver, enxergar e chegar até nós para que nós possamos encaminhar, quando precisa, para um médico também, né? Porque é um tratamento, tanto terapia, como também com o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Você falou TDA e TDAH, né? O TDA, ele é sem hiperatividade, é um transtorno de déficit de atenção.
É um transtorno neurobiológico, né? Geralmente as pessoas já nascem com esse transtorno. Alguns conseguem identificar logo a escola, a família e buscam ajuda, e outros sofrem a vida toda até descobrir o que é. O trabalho de psicologia não para, é constante aqui na cidade Teixeira de Freitas? Constante, quando não é individual, quando não é a mentoria, né? Muitas pessoas nos buscam para ter uma orientação profissional. Eu sou também psicóloga organizacional da ênfase, né? Eu fiz administração de empresa, e quando eu fui para a psicologia eu descobri que tinha psicologia da empresa também, que trabalha com grupos, com empregados, com seleção, recrutamento, e é maravilhoso trabalhar com grupo, né? Então isso só veio acrescentar na minha vida, na minha profissão. E os grupos na empresa são imensos, né, doutora Silene? Muitos grupos, muitas pessoas, né, descobrindo ali que ele pode melhorar no trabalho, às vezes adoece, talvez a empresa não tem, né, essa educação suficiente dentro da psicologia organizacional de ver o adoecimento do empregado, e nós entramos, né, trazendo ali acolhimento, grupos terapêuticos, fazemos dinâmica, essas pessoas começam, né, se enxergar e se conhecer, porque a psicologia ela nos traz essa reflexão de nos conhecer a nós mesmos. É necessário nas empresas hoje uma psicóloga. É urgente, é fundamental. Fundamental, todas as empresas deveriam ter, né? Inclusive, eu trabalho às vezes com palestras, você sabe, tanto em empresas como igrejas, né? Também as igrejas hoje, as pessoas estão abrindo a visão, e é preciso, né, que os cristãos também reconheçam que existe o espiritual, mas que existe também uma necessidade emocional, o equilíbrio emocional, que é isso que nós buscamos, né? Corpo, alma e espírito. Me diga uma coisa, qual a visão, na sua visão, no caso, perdão, na sua visão, quais as maiores dificuldades que as pessoas têm enfrentado hoje em relação à saúde mental? Eu creio que é o isolamento, né? As pessoas passam por traumas, frustrações, e isso mexe com o seu emocional e geralmente não tem aquele apoio necessário ou no trabalho e na família, e isso vai ficando ali, a pessoa vai guardando, sendo que o que a psicologia nos traz é justamente isso, é você se conhecer a ti mesmo, conheça a ti, né, como a ti mesmo, e você buscar essa ajuda. Mas quando você não tem força, porque alguém, por exemplo, com estado de ansiedade grave, uma depressão, que as pessoas confundem muito, depressão com tristeza, né? Que a tristeza é só um estado passageiro, né? De tristeza, e a depressão é algo mais profundo, que abate a pessoa, que o hormônio muitas vezes, né, está com déficit de hormônio, a vitamina D, ou passou por traumas e não teve nenhuma ajuda, nenhum acolhimento. Então isso prejudica muito, muito, muito. Isso é muito importante, eu fico muito grata à senhora, sucesso no trabalho. Já deixando um abraço para Gabi ali, você por aqui. Um abraço, Gabi, foi um prazer. Eu, Tony Filho, já fico por aqui com vocês, Gabi, é contigo aí. Estivemos com ela hoje, doutora Sirlene Lima, psicóloga, orientadora. Eu volto contigo, Gabi, próxima semana. Aquele abraço, tchau. E vamos de mais matéria, que o programa tá, ó, demais. Poucos lugares no mundo conseguem reunir música, arte, uma vista de tirar o fôlego e a alma de uma cidade. Existe um labirinto cultural bem no topo de uma comunidade aqui no centro do Rio de Janeiro. E esse lugar se chama The Maze.
prazer imenso estar com vocês hoje. Eu sou a Gabi Montarroios e eu estou aqui para conduzir vocês nessa aventura fantástica. Para chegar no The Maze, a gente só precisa pegar uma van ou uma Kombi, que sai aqui da comunidade Tavares Bastos, no Catete. Bom, mas não precisa ficar preocupado não, gente, porque o local está pacificado e é a rota de vários turistas. E é essa Kombi que vai nos levar lá pro The Maze. Eu tô aqui com a Joana agora, ela também tá subindo pra conhecer o The Maze. É a primeira vez, né? Primeira vez. E aí, o que te estimulou a vir aqui? A vista mosaico, porque assim, é uma arquitetura linda. Né? Então eu acredito que tenha muitas histórias pra gente começar a descobrir tudo lá. Não, com certeza, parece que vai ser maravilhoso, né? Sim, tô muito animada. Com certeza, então tá com a gente. Tamo junto. Se isso se chama jogo de chão, tu sabe quem vai ser. Para o texto vai sempre alguém. Eu te Estamos aqui na comunidade Tavares Bastos e vamos entrar aqui nas vielas que vão nos levar até o The Maze. Gente, é fantástico aqui. O local é pacífico, como eu falei. Essas plaquinhas vão apontando, tá? Não tem risco de se perder. É só seguir reto e olhando aqui nos postes. Eu estou aqui agora com a Marluce Feitosa. Ela é responsável por esse local lindíssimo. Marluce, conta um pouquinho pra gente sobre a história daqui do The Maze. Ok. A casa são 40 anos de construção. O Bob, o dono da casa, ele era inglês, correspondente da BBC. Primeira vez que ele chegou aqui na Tavares, viu essa vista, se apaixonou pelo lugar. Não tem como, e né? decidiu que ia construir a casa dele aqui. Lindíssimo. E aqui é o Bob. Ah, é? E nos olhos dele, a Fantástico. Baía de Guanabara, de noite e de dia também mosaico. O Bob fez a escultura, foi um rapaz Que da Patagônia lindo. que montou o mosaico. E o Bob disse que já tinha viajado o mundo inteiro. Agora queria que o mundo viesse até ele. Aí começou o projeto de mosaico, feito por pessoas de vários países que trocam estadia na casa pelo trabalho. E nenhum deles sabia fazer mosaico, o Bob que ensinou eles. Nossa, muito fantástico. Fizeram gatinhos. Então tem participação de várias pessoas aqui nesses mosaicos. A cidade e o universo foram duas moças da Alemanha. Nossa. Aqui o Bob fez a escultura, foi um rapaz da Patagônia que montou o mosaico. Fantástico. Aqui você sai do túnel e pega o caminho que vai te levar até a praia. Ah, Esse sim. espaço aqui foi uma francesa, o nome dela era Delphine, e ela colocou a assinatura dela aqui. Ah, é a do Delphine. E golfinhos como motoristas. Que lindo, gente. O projeto de mosaico começou em 2015, foram cerca de 50 voluntários na casa, apenas 3 faziam mosaicos antes de vir para cá. O resto aprendeu e desenvolveu criatividade aqui junto com o Bob. Então ele ensinou, né, para esse pessoal todo. Ele ensinou. O Fantástico. Bob, ele era correspondente da BBC, mas ele sempre disse que um dia ia abandonar a imprensa e se dedicar somente à arte. Embora a arte dele fossem os quadros, a base dos mosaicos ele sabia para ensinar os demais. Ele tem 11 meses de trabalho, o espaço lá de cima novo. são 4 anos só em mosaicos. Uau, ainda tem lá em cima, então. Ainda tem lá em cima. E a gente vai lá conhecer. Vamos lá. Perfeito. A liberdade. Nossa. Você vê que a gente tem os extremos isso, na casa. Israel e Palestina, Alemanha e Polônia, Rússia e Ucrânia, Brasil e Argentina. Aqui, você não vê parede, você vê história. Cada mosaico, cada curva é um pouquinho da vida desse idealizador. Primeira impressão, quando ela chegou aqui, viu o Cristo e disse, meu Deus, sou do Rio de Janeiro. E é uma alusão ao quadro grito. A boca, as mãos, o olhar. Verdade. É. Criativa. Demais, meu Deus. A escada é feita com dormentes dos trilhos do bonde, a madeira maciça. Bob pegou numa demolição. Ah, é do trilho? Muito material da casa é material reutilizado. Que legal. Cuidado com a cabeça. Sim. Nossa, incrível.
E como vocês encontraram esse local, assim, tão perfeito? Por acidente. Sério? Então, ele estava indo para o Equador, o navio dele quebrou em Salvador, e aí o capitão disse, desce, vai conhecer a cidade, porque vai levar 3 dias para consertar a peça. Gente. Esqueceu do Equador. Tempo depois veio para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ele tinha uma empregada que morava numa casinha para cada Tavares. Sim. E um dia ela passou mal. E ele disse, vou te levar em casa. Chegou na casa dela, abriu a janela, viu essa vista, se apaixonou pelo lugar e decidiu que ia construir a casa dele aqui. Fantástico. Linda história, Marluce. Realmente, cada detalhe aqui impressiona. Eu que agradeço, são todos bem-vindos. Muito obrigada. Em um mundo tão complexo, o The Maze prova o quanto a arte ainda resiste. E se eu te perguntasse por que você deve conhecer o The Maze? Porque aqui você não vai apenas visitar uma parte do Rio, você vai sentir o Rio. Um beijo enorme e até semana que vem. E é isso aí, gente. O nosso programa tá chegando ao fim, mas eu aguardo vocês na próxima terça-feira. Um beijo enorme e fiquem com Deus.